Beleza. Vamos lá, Caio. Eu prometo que eu procurei o objeto da minha pergunta no caifá.net antes de enviar essa pergunta, Caio. Então, por favor, nada de esporros comigo. O cara tá já se resguardando. Ai. Vai, brother. O tempo tá passando. Quanto mais demora... Vamos lá. Ô, Caio, para encurtar, o Novo Testamento dá informações do que Jesus fez durante os 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição? Se o Novo Testamento dá? É. Bom, Primeira pergunta, ele faz 2 perguntas. Sexta-feira à tarde ele estava na cruz. Sim. Foi tirado da cruz na sexta-noite, colocado numa tumba de José de Arimateia. Isso. A tumba ficou fechada, com selo romano, com guardas romanos, com um séquito oficial na porta, corpo lá dentro. E no domingo de manhã, cedo de manhã, 4h30, 5 horas da manhã, as mulheres foram visitar a tumba e há um terremoto, um estrondo, um terremoto, e os guardas romanos ficam parados, estatelados, incapazes de movimento, frisados, olhando, perplexos e aturdidos e panicados o que estava acontecendo, e as mulheres assistiram quando 2 anjos com formato de relâmpago, é o que diz o texto de Mateus, 2 seres com formato de relâmpago, removeram a pedra de quase 2 toneladas, 1,5 toneladas, e um deles assentou-se sobre ela e disse: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? A narrativa dos evangelhos começa na sexta e continua no domingo, com essa aparição, com o diálogo com Maria Madalena, com a descrição de um encontro com Pedro, com os 2 do caminho de Emaús e com os 11 e mais as mulheres numa reunião à tarde com portas e janelas fechadas. Aí encerra o domingo e começa a segunda-feira. Aí depois dessa segunda-feira o texto diz que durante 40 dias e 40 noites Jesus se manifestou aos seus discípulos, comendo e bebendo com eles depois da ressurreição, ensinando-lhes mandamentos do reino de Deus, até o dia em que os levou ao Monte Olival e os abençoou e foi aos céus. E enquanto ele subia aos céus, 40 dias depois da ressurreição, estando os discípulos com os olhos fitos nos céus enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez, do modo como o vistes subir. Ele perguntou 3 dias, eu dei 43 para ele. Tá bom. Tá bom? Aí ele perguntou dos 3 dias, Caio. Aí ele segue a pergunta na sequência dos 3 dias de Jesus. Aí ele fala assim: e para relacionar nos 3 dias que Paulo ficou cego, sem comer, não, aí ele beber, já tá vindo com cabala. Teve algum tipo de epifania ou encontro espiritual com Jesus nesse período? Meu amigo, não está descrito, é totalmente irrelevante. Ele nunca deixou de ter encontros com Jesus. É outra vez o pessoal que pensa que encontro com Jesus é você andando numa estrada e uma luz vir, uma voz gritar, você cair, ficar dramaticamente cego. Meu filho, depois que Jesus fala com a gente a primeira vez, nunca mais a gente deixa de conhecer e de ouvir a voz dele. É natural daí para frente. É natural, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O evangelho não é pentecostal, é processualmente existencial. Não é pentecostal no sentido de que cai língua do fogo todo dia e o cara fica tomado e Deus fala. Isso é loucura, isso é coisa que se acontece todo dia, acaba botando a gente no hospício.
O Evangelho é diferente. As minhas ovelhas ouvem, entendem. Meus mandamentos serão escritos nos seus corações. Eles terão a mente de Cristo. Eles são carta viva. Eles ouvem a minha voz. Eles são meus. É diferente. Paulo nunca mais deixou de ouvir a voz, de conhecer, de continuar todo dia. Isso não é festival de Deus, é vida com Deus. Não é uma rave que você vai e tem uns sacolejos de Deus e passa. Isso aí é só emoção. A vida com Deus é pela fé todo dia. E o tempo acabou. Acabou, Caião. Acabou.